Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. A gente havia lido já esse slide no nosso último encontro, mas eu achei que seria bom a gente lê-lo novamente, de modo que a gente possa retomar o assunto. E aí depois, acho que tem mais um além desse, e acho que, deixa eu dar uma olhada. E aí eu montei uma outra apresentação, acho que eu vou começar por aqui. Aí eu montei uma outra apresentação um pouco mais prática para a gente conseguir identificar melhor as nossas subs. Até eu queria pedir para vocês que enquanto eu leio esse slide que a gente já viu antes de entrar para o próximo, que a gente ainda não viu, se vocês quiserem pegar um papel, caneta para anotar, acho que pode ser bom. Tem gente que anota bem no celular, então não tem problema também, pode usar o celular, porque eu acho que talvez seja importante a gente fazer algumas anotações, tá bom? Então, vamos só respirar mais profundamente, nos desidentificar momentaneamente de quaisquer situações, pessoas, lugares, trazendo a nossa atenção aqui e agora. A psicossíntese completa. Para implementar uma psicossíntese desse tipo, a completa, é necessário um centro unificador que tenha outros elementos. Em primeiro lugar, esse centro deve ser de natureza diferente da de todos os elementos individuais e particulares que constituem a nossa psique. Quais são os elementos individuais e particulares? As nossas funções psicológicas, as nossas subpersonalidades, os nossos próprios corpos físico, etérico, emocional e mental. Então, para a gente fazer a psicossíntese completa, o centro unificador deve ser outro, né? Ele deve ser diferente e superior a eles, porque só assim pode ter o poder de direcioná-los e integrá-los em uma unidade orgânica. Naturalmente, a gente está falando aqui da nossa alma, né? Do eu superior, do self, como esse agente, como este centro unificador, que é, então, todo abrangente e todo inclusivo. Em segundo lugar, esse centro não deve ser algo externo à personalidade, mas íntimo com ela, algo realmente central. Em suma, o centro unificador deve ser o nosso eu, ou self, ou alma. E claro, à medida que a gente vai se aproximando como consciência dessa alma, esse centro, novos centros unificadores vão se formando, como eu falei aquele dia. E cada um deles vai sendo mais abrangente e mais inclusivo do que o anterior. Porque cada vez que a gente constrói uma etapa ali, um fiozinho a mais, a gente tece um fiozinho a mais do nosso antacarana, mais aspectos da nossa personalidade se revelam, mais do nosso inconsciente inferior se revela, mais do nosso inconsciente superior se revela, e naturalmente também mais do nosso inconsciente médio vai se tornando campo de consciência. Esse aqui a gente já tinha falado, né? Mas só para a gente retomar o assunto. Então, a nossa meta é ser uma unidade desidentificada. Desidentificação é um termo que a gente usa muito, né? Então a gente reconhece, a gente, né, através do autoconhecimento, a gente reconhece, observa, acolhe, aceita diferentes aspectos da nossa personalidade e da nossa constituição psicológica. Ao desidentificarmos, nós conseguimos com mais facilidade os compreender, incluir e também, de alguma forma, dominar ou direcionar. Mas é importante que a gente faça tudo isso a partir de uma perspectiva de unidade, ou seja,
Porque mesmo que eu não seja apenas o meu corpo físico, que eu não seja apenas o meu corpo emocional, que eu não seja apenas o meu corpo mental, que eu não seja apenas as minhas funções psicológicas, da imaginação, da intuição, da sensação, do desejo, né, da emoção, do pensamento, por mais que eu não seja as minhas subs apenas, todos esses elementos que eu citei e muitos mais constituem de fato facetas do que eu sou. Então, é quase um paradoxo, né? Mas é a gente se desidentificar de cada um deles e, ao mesmo tempo, reconhecê-los como fundamentais para essa grande unidade. Só que aí a meta, então, é a gente buscar esse centro unificador como eu superior e se auto-identificar com este centro e, então, apresentar uma perspectiva diferente para todas essas funções, subs, corpos que estão de fato presentes e enxergá-los todos como ferramentas do self. Se a nossa alma escolheu as condições que nós nascemos, astrológicas, de raio, familiares, claro que também tem a ver com a lei do karma, mas as condições da nossa infância, onde surgem as primeiras subs, tudo isso faz parte do plano da alma e como um plano de desenvolvimento, de integração, de iluminação. Então, o que a gente precisa treinar é enxergar tudo isso como instrumentos do self. Então, vamos lá. No processo de reconhecimento das subpersonalidades, percebe-se que o self, ou eu, o qual observa, não pode ser identificado com nenhuma delas, mas é algo ou alguém diferente. Trata-se de um reconhecimento muito importante, que constitui o primeiro passo no caminho da psicossíntese futura. Portanto, o objetivo mais importante no trabalho com as subs é intensificar o senso de si mesmo. Self, ou eu, ou seja, aquilo que eu dizia, né? Essa autoidentificação com o self, com esse agente que, no fim das contas, somos nós mesmos, mas que criou, projetou, construiu toda essa realidade que a gente vive. Para que, em vez de nos desidentificarmos, perdão, de nos desintegrarmos em um número infinito de elementos que estão em conflito, possamos começar a perceber a unidade da nossa essência mais profunda. Então, quem vai fazer tudo isso primeiro, né, somos nós no nosso campo de consciência aqui, como eu consciente. Então, o que o eu consciente precisa fazer? Reconhecer, identificar, aceitar, incluir, nomear as subpersonalidades, né, as funções psicológicas, os nossos próprios corpos da personalidade. E então, com o passar do tempo, a gente vai, através também do nosso processo meditativo, do nosso processo de autoconhecimento, de integração, a gente vai transferindo esse centro unificador cada vez mais para o alto e passamos então a atuar a partir dele. E aí, como eu dizia antes, cada passinho que a gente dá nessa construção, a gente vai incluindo novos elementos, a gente vai ressignificando novas ferramentas para que a gente consiga incluir e trazer um todo funcionante, coerente, eficiente aqui para nossa existência. Tudo bem por aqui? Tudo bem. Então eu vou tirar essa apresentação aqui para gente e vou pôr uma próxima. Vocês me deem, por favor, um retorno, se vocês já estão enxergando. Eu vou passar, vou colocar agora. Está apresentando aí? Sim, Paulinho. Sim, Obrigado, queridos. Então, eu chamei essa apresentação de identificação e integração das subpersonalidades.
Aí coloquei aqui um roteiro prático para meditação, estudo e autoconhecimento. Eu peguei esse template da internet, tá? Vamos lá, então. Agora que eu falei, se vocês tiverem um caderno, um caneta, se quiserem anotar no celular, pode ser útil, tá? Então vamos lá. Como identificar as nossas subpersonalidades? Eu criei um roteirinho, pensando em três possíveis portas de entrada. Então, chamei de porta um situações gatilho. O que é isso, né? Em quais situações eu me sinto diferente do meu eu consciente? Então, sei lá, eu tô aqui na minha vida, nas minhas relações, ou tô na minha função ali na escola, no meu ambiente de trabalho, e tô ali no meu campo de consciência, de forma prática, funcional, realizando as minhas atividades, né? Aí, de repente, pá, alguém faz uma crítica para mim. Ai, Paulinho, eu achei que isso aqui não ficou tão legal. Você poderia ter feito diferente. Ou, nossa, por que você fez isso? Né? Como que eu respondo? Aí é óbvio, né? Não precisam ser assim. Aí eu coloquei alguns exemplos para que justamente a gente anote qual ou quais deles conversam melhor com a gente. Então, quando eu sou criticado, eu percebo que eu me sinto diferente de quando eu estou no meu ritmo, do eu consciente. Quando eu me sinto pressionado por algum motivo, né? Estou com uma pressão maior no trabalho, ou as pessoas querem que eu tome uma determinada ação ou atitude, ou eu me vejo numa condição, que eu vou ter que fazer algo que eu não queria. Como isso responde? Como eu respondo a isso, perdão? Quando preciso expressar a verdade, quando sinto que perdi o controle, quando alguém ultrapassa um limite que eu pré-estabeleci, quando estou com pessoas específicas, pais, chefes, parceiros, cada gatilho frequentemente ativa uma subespecífica. Não necessariamente, por isso que eu usei a palavra frequentemente, tá? Muitas vezes a mesma sub ela vai ser gatilhada aí por situações diferentes. Mas pode ser que cada gatilho atinja uma sub minha. Então, eu vou deixar um tempinho aqui, um minutinho, para cada um fazer algum tipo de anotação ou marcar qual e outra, né? Se eu não tiver descrito aqui uma situação que para você traz esse gatilho, que você se sente diferente, coloca, por favor, tá? Porque eu só coloquei alguns exemplos. Então, eu vou dar um minutinho aí para você marcar aquilo que desses exemplos que eu coloquei faz você se sentir diferente, ou então você tentar, esse aqui um ou dois, mas tem aquela situação que quando alguém faz, aquilo pega em mim. Então, vamos lá, um minutinho aí pra gente. Bom, vamos pro próximo. Depois a gente pode assistir o vídeo de novo. Vamos lá, então. Eu chamei de porta um situações gatilho. Chamei de porta 2 vozes internas. O que é isso, Paulo? Observe frases que costumam aparecer assim: eu preciso de tal coisa. Eu nunca posso. Eu tenho que. Se eu fizer isso, ninguém vai. Eu não sou bom o suficiente para. Se eu fizer isso, vão achar que. Em geral, essas frases revelam subpersonalidades como a controladora ou o controlador, o crítico interno, o perfeccionista, a criança machucada, o esquivo, que é aquele que tem vontade de agradar todo mundo, a guardiã, enfim, também de novo, né?
são alguns exemplos que eu coloquei aqui e tem muitos mais, né? Ó, a salvadora, a rebelde ou o rebelde, o autossabotador, a sábia ou o sábio, sim. Também temos subs que muitas vezes estão conectadas com o nosso inconsciente superior, mas também como ele atua, ou como isso trouxe para a gente, de repente, num momento idealístico, ou até heróico, que a gente teve uma situação onde vivenciamos uma carga emocional mais profunda e a gente foi reconhecido por isso, né? Ou enfim, aquilo trouxe para nós algum significado. A gente também tem subs que são um pouco mais elevadas, mas mesmo assim, elas não estão apenas ligadas ao inconsciente superior. Em geral, elas estão ligadas com situações aqui mais de reconhecimento, né, de admiração, que estão bastante ligados com o nosso inconsciente inferior. Mais um minutinho aí para gente, para vocês marcarem nessas frases quais que em geral trazem para vocês uma sensação diferente ou tiram vocês um pouquinho do eu consciente, talvez tragam até uma ansiedade, talvez tragam um desconforto, uma inquietação. Vamos para a próxima. Aqui eu chamei de porta 3 a porta das sensações corporais. Por quê? Isso é muito importante. Cada sub, ela também habita o nosso corpo. A gente coloca em geral mais para identificação com o veículo emocional. Mas, obviamente, que o nosso corpo aqui, né, a gente está encarnado, o nosso corpo físico é o nosso corpo de resposta, então, a gente deve observar com clareza o nosso corpo e as sensações que se apresentam ao enfrentar essas situações, de conflitos que a gente vivenciou, né? Essas que eu pedi para vocês anotarem. Então, é importante também perceber quando cada um daqueles gatilhos ou cada uma daquelas. Deixa eu ver como é que eu chamei, que eu até esqueci, dessas vozes internas ressoam para vocês. Então, cada uma delas também vai se apresentar em alguma medida no nosso corpo, tá? E aqui, gente, ó, eu pus algumas situações aqui de forma bastante superficial, tá bom? É só para ficar didático para a gente fazer as nossas próprias relações. Então, só coloquei aqui, não quero que crie nenhum tipo de estigma, tá bom? É só para realmente ficar um pouquinho mais concreto, eu estava achando que ia ficar muito abstrato e eu queria trazer mais recursos para a gente conseguir mesmo, de forma prática, utilizar esse aprendizado na nossa vida. Então, por exemplo, tensão nas costas. Eu escrevi aqui carregador de mundos. Então, de repente, sei lá, eu sinto um peso aqui no ombro, parece que eu estou carregando algo que nem é meu, né? A garganta fechada, aquela coisa, né? O que você queria falar e não falou? De novo, né? Não quero que seja superficial assim,
é só um exemplo para realmente a gente fazer o nosso trabalho mais aprofundado. Peito apertado pode trazer uma personalidade, uma sub mais medrosa, que se encolhe ali no peito. O estômago contraído pode revelar uma sub ansiosa. As mãos inquietas podem revelar uma sub controladora. O corpo leve, bem gostoso, né? Pode ser uma criança criativa, que, de novo, né, a gente vai integrar as nossas subs, mas a gente não deve deixar que elas dominem as situações do dia a dia. Tem que ser feito a partir primeiro desse centro unificador, que é o eu consciente, e depois, numa perspectiva mais ampla, a partir do centro unificador do nosso eu superior. E a coluna ereta, muitas vezes, dependendo, chega uma situação para a gente já, opa, já coloca a situação, a coluna ereta, com aquela, às vezes aquela sub do líder já vai querer resolver. E às vezes é, pode não caber a você resolver, ou você pode trazer esse líder, mas você pode enxergar os outros do grupo também como lideranças, assim como é você. Enfim, são alguns exemplos aqui. Também vou dar um minutinho para vocês verem se identificam-se com algum deles ou com outros, né? Coloquei só alguns exemplos. Vamos ao próximo. E aí, para a gente finalizar aqui com esse exercício, porque já estamos também quase no nosso horário, eu chamei de quem está aqui agora. Então, vou fazer rapidinho aqui. É claro, né? Depois vou sugerir, terminando aqui o nosso encontro, eu já vou subir para o nosso canal e eu mando o link no grupo, para fazer claro com mais tempo, né? Só para a gente fazer junto para entender a situação. Eu acho que a minha sub tá hoje, que tá se manifestando aqui é muito da justificativa. Eu acho que eu estou me justificando muito hoje para vocês. Deve ser uma sub minha, que quer fazer tudo certo. Mas só para. Porque eu gostaria muito que vocês aproveitassem esse exercício, como foi bom para mim. Então, uma postura confortável, procura respirar por 3 vezes. Vai se desidentificando de todas as situações, pessoas, lugares, trazendo cada vez mais a respiração consciente. E aí, essa pergunta é muito importante. Que parte de mim está mais presente hoje? E aí, faça-se essa pergunta e deixe aparecer uma imagem, uma sensação, uma palavra que evoque ou responda a essa indagação que foi feita.
Pode ser um personagem, uma figura, uma criança, um animal, uma cor, uma posição corporal, uma sensação. E aí então você pode se perguntar: qual é a intenção dessa parte? O que ela tenta evitar? Ou o que ela quer? O que ela precisa? Então, à medida que você for fazendo esse exercício, for percebendo, né? Ah, surgiu uma coruja, ou sei lá, uma minha criança ferida, ou um monstro, ou um personagem qualquer, né? Tenta refinar. Qual a intenção dessa parte? O que ela está tentando evitar? Está se protegendo de alguma coisa? Ou o que ela está tentando ganhar? O que ela precisa? E aí, se for possível, dê um nome para essa parte que aparecer. Claro, entenda que esse nome não é o nome definitivo dela, né? É só para começar o trabalho de identificação e de relação com as subpersonalidades. Então, nomeia a protetora, o cansado, inseguro, a visionário, o guerreiro, a silenciada, enfim, o nome que você achar que é pertinente e que cabe. Lembrando, como eu vou repetir, não precisa ser o nome definitivo. De repente ela apareceu lá, se anotou, mas você fez, sei lá, daqui 2 semanas você fez o exercício de novo, ela apareceu de novo, mas com um viés que está mais no seu campo de consciência agora. Aí você pode nomear para aquilo que tem mais próximo do que ela quer atingir. E aí é importante finalizar, né, dizendo obrigado por se mostrar, eu te vejo, ou eu te reconheço, eu te acolho, eu te integro, né? Pode usar quais verbos vocês acharem que são mais importantes aí para esse processo. E então, quando a gente faz esse exercício, e seria muito bom que a gente fizesse algumas vezes ao longo dessa semana, a gente já começa o nosso processo de integração, de reconhecimento e integração com as subpersonalidades. Eu vou, como eu falei, né, colocar aqui na nossa gravação, façam o exercício com mais calma, com mais tempo, porque ele é muito útil. Depois tem alguns outros aqui, né? Ó, mas aí a gente faz na semana que vem. Semana que vem é a nossa última, tá bom? E aí a gente faz aqui esse exercício do diálogo, tem um exercício de integração. Coloquei aqui a lista das subs mais comuns, tá? Eu vou colocar, na verdade, eu vou compartilhar com vocês a apresentação, porque aí vocês também podem consultar, de repente, no seu processo aí de integração. Mas de qualquer forma, a semana que vem a gente tem a nossa última reunião e a gente faz juntos, com um pouco mais de tempo, que aí vamos ter só esses exercícios, né? A gente consegue fazer com um pouquinho mais de tempo, todos eles. Como é que vocês estão? O que está presente antes da gente terminar? Temos 2 minutinhos. Eu adorei, Paulinho. Eu acho que fazer esse exercício vai ser muito, muito bom para a gente acolher, né, as nossas subs enfim, eu gostei muito. Mas eu acho que tem que ter mais exercícios, mais aulas, porque também pode acontecer de vir uma sub quando você, por exemplo, está se sentindo muito bem com uma situação. Então, por exemplo, eu senti uma sub de muita alegria, então que me ligou a criança, a alegria da criança. E isso também pode acontecer, Pode, né? pode sim, pode Que sim, talvez para você, talvez você precise sentir essa energia, essa alegria, essa leveza, né? com Enfim, certeza. Porque às eu, vezes até pode ser, como eu falei, né? De repente, uma situação que marcou muito você e trouxe uma alegria, criou aquela sub. Ou pode ser que uhum, você tinha essa energia aí e, com o uhum, passar do tempo, a gente foi meio sufocando a nossa criança. Então, em sim, dado momento, ela eclode, né? E aí é muito legal. uhum.
Sim, legal. Obrigada. Foi muito bom. Que bom. Vamos praticar. Mais alguém?